E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da lei de Gauss. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Uma casca esférica oca tem uma densidade volumétrica ρ de cargas elétricas igual a K sobre R ao quadrado no intervalo em que Rzinho é maior ou igual a A e menor ou igual a B. Observe a figura ilustrada no quadro. Encontre o campo eletrostático nas três regiões. Primeira região, R menor do que A. Segunda região, quando R é maior que A e menor que B. Terceira e última região, R maior do que B. Faça um gráfico da magnitude do campo eletrostático como função de Rzinho. Para resolver o exercício, eu vou recorrer à lei de Gauss. Vamos começar considerando, portanto, a região em que Rzinho é menor do que A. Perceba o seguinte, nós podemos construir aqui uma superfície gaussiana fechada S de raio Rzinho menor do que A. A lei de Gauss nos diz que o fluxo do campo eletrostático E ao longo de uma superfície gaussiana fechada S é igual à carga envolvida por tal superfície gaussiana sobre ε0. Agora observe a figura. Minha superfície gaussiana nesse intervalo se encontra nessa região. Observe que a superfície esférica fechada S não envolve cargas elétricas. Portanto, nesse intervalo, a carga elétrica envolvida por tal superfície é nula. Consequentemente, nós podemos afirmar que a intensidade do campo eletrostático nessa região é igual a zero. Observe no quadro o resultado obtido. Vamos agora considerar a região em que Rzinho é maior que A e menor do que B. Nessa região, minha superfície gaussiana fechada S, de forma geral, é esta que eu ilustro no quadro. Portanto, a superfície gaussiana fechada S para essa região possui um raio Rzinho compreendido entre A e B. Vamos mais uma vez recorrer à lei de Gauss. Então nós temos o fluxo do campo eletrostático E ao longo de uma superfície gaussiana fechada S é igual a 1 sobre ε0 vezes a carga elétrica envolvida por tal superfície fechada. Como o problema exibe simetria esférica, eu posso afirmar com segurança que a intensidade do campo eletrostático E é a mesma em todos os pontos da superfície gaussiana fechada S. E em todos os pontos, o campo eletrostático E está orientado na mesma direção e sentido do versor da normal externa no ponto considerado. Eu estou assumindo aqui, sem perda de generalidade, que as cargas elétricas são positivas, portanto o campo eletrostático está orientado no sentido de afastamento. Sendo assim, em qualquer elemento infinitesimal de área dA que você delimitar na superfície S, em qualquer um, você vai observar que o vetor E e o versor da normal externa no elemento considerado possuem a mesma direção e sentido. E, portanto, eu reforço, esse paralelismo se repete para todos os pontos da superfície S. Logo, esse produto escalar nos dá o módulo do vetor E, simplesmente E, vezes o módulo do versor N, que vale 1, vezes o cosseno de 0 grau, pois 0 grau é o ângulo formado entre esses dois vetores. Logo, o produto escalar do vetor E pelo versor N é simplesmente igual a E. Cosseno de 0 grau é igual a 1. Logo, levando este resultado na integral de superfície e sabendo que E é uma constante, E sai da integração e a gente fica com a integral de ds ao longo da superfície fechada S. E isso é igual a 1 sobre ε0 vezes. Como a densidade volumétrica de cargas elétricas é variável,
eu preciso aqui calcular uma integral de volume para obter a carga envolvida. Portanto, nós temos agora, observe, uma integral de volume de ρdV. Muito bem? Logo, E que multiplica a integral de ds fazendo a varredura da superfície fechada S é a área da superfície esférica. Portanto, nós temos 4π vezes, observe a figura, Rzinho elevado ao quadrado. E isso é igual a 1 sobre ε0 que multiplica. Vamos escrever esse elemento infinitesimal de volume dV em coordenadas esféricas, pois eu reforço, o problema exibe simetria esférica. Então nós temos uma integral de volume de ρ. Então ρ é K sobre Rzinho elevado ao quadrado. Muito bem. dV em coordenadas esféricas é R ao quadrado seno de θ dθ dφ drzinho. Θ é o ângulo obtido em relação ao eixo Z e φ é o ângulo no plano XY formado em relação ao eixo X. Logo, E, que multiplica 4π Rzinho ao quadrado é igual. Eu vou simplificar aqui R ao quadrado. Então, nós temos K é uma constante, K sobre ε0 que multiplica. A integral na variável φ vai de 0 a 2π. Eu vou fazer a varredura de toda a região volumétrica em questão. Portanto, o φ vai de 0 a 2π. Eu preciso dar uma volta completa no plano XY. Já a integral na variável θ, então nós temos aqui o seno de θ dθ, vai de 0 a π. Muito bem. Na variável Rzinho, nós temos a integral de dr, eu simplifiquei, R ao quadrado e K é uma constante, muito bem. Na variável Rzinho, eu vou de A até R. Muito bem, para que eu possa obter a intensidade do campo eletrostático em função de Rzinho. Logo, nós vamos obter nessa região E multiplicando 4π Rzinho ao quadrado, e isso é igual. Aqui nós temos a integral na variável φ, muito bem. Então, K sobre ε0 que multiplica a integral em dφ de 0 a 2π, 2π. A integral do seno de θ em relação a θ é o negativo do cosseno de θ. Nós vamos de 0 a π. Pelo teorema fundamental do cálculo, nós temos menos o cosseno de π. Cosseno de π é menos 1, portanto 1 positivo. Menos, pelo teorema fundamental, com esse sinal negativo mais, cosseno de 0 grau é 1 e, portanto, 2. Então, nós temos ali K sobre ε0 vezes 2π vezes 2. A integral em dr de A a Rzinho, pelo teorema fundamental, é simplesmente R menos A. Observe no quadro a igualdade obtida. Eu posso simplificar agora 4π, portanto, E em função de Rzinho é igual a K, que multiplica R menos A, K que multiplica R menos A sobre ε0R ao quadrado. Nós podemos ainda escrever essa expressão da seguinte forma. Então, nós temos K sobre ε0 que multiplica R menos A sobre R ao quadrado. Portanto, abrindo essa fração em duas frações. R sobre R ao quadrado é 1 sobre R. E aqui menos A sobre Rzinho ao quadrado. Na notação vetorial, nós sabemos que o vetor campo elétrico está na direção R versor, que coincide com a direção N versor. Muito bem? Então, observe no quadro os dois resultados obtidos até aqui. Vamos agora para a terceira região. Agora nós temos R maior que B. Portanto, nessa região,
eu vou fazer aqui apenas um esboço. Nossa superfície gaussiana fechada S envolve toda a distribuição volumétrica de cargas elétricas. Então aqui nós temos a superfície gaussiana fechada S, essa superfície esférica. Nós temos aqui, portanto, Rzinho maior que B conforme o exercício solicita. E, portanto, vamos mais uma vez recorrer à lei de Gauss. O fluxo do campo eletrostático E ao longo da superfície gaussiana fechada S é igual à carga elétrica envolvida por tal superfície sobre ε0. O lado esquerdo será resolvido pelo mesmo raciocínio. Observe a figura mais uma vez. O campo eletrostático E, a sua intensidade, pelo fato do problema ter simetria esférica, o campo eletrostático E, eu reforço, sua intensidade é a mesma em todos os pontos da superfície S. E em todos os pontos da superfície S, o vetor E possui a mesma direção e sentido do versor da normal externa no ponto considerado. E esse paralelismo se repete para todos os pontos da superfície S. Portanto, mais uma vez, esse produto escalar nos dá simplesmente E. Como a magnitude de E é uma constante, ele sai da integração. A integral de ds fazendo a varredura da superfície gaussiana fechada S esférica é 4πr². Portanto, do lado esquerdo a gente retoma E vezes 4πr². Não podemos nos esquecer da região de análise. Muito bem? Isso é igual a 1 sobre ε0 vezes a carga elétrica envolvida. Mais uma vez eu vou resolver essa integral de volume. Nós temos a integral de ρdV. Portanto, o resultado é muito parecido. Nós temos a integral na variável φ vai de 0 a 2π, muito bem. Então, na variável φ, nós vamos de 0 a 2π. Na variável θ, mais uma vez, nós vamos de 0 a π. E agora, como eu estou calculando a carga elétrica envolvida, a integral na variável Rzinho vai de A até B. Então, aqui nós temos a integral de A até B. Rho é K sobre R². Portanto, mais uma vez, R² simplifica com R². K é uma constante que sai da integração. Então, nós temos a integral na variável Rzinho de A até B. Observe atentamente que nós temos praticamente o mesmo cálculo. Eu só mudei os limites de integração na integral na variável Rzinho. Muito bem? Bom, com isso, nós vamos obter E vezes 4πr². Isso é igual a K sobre ε0. A integral em dφ de 0 a 2π é 2π. Pelo mesmo raciocínio, a integral da função seno de θ em relação a θ de 0 a π é 2. E a integral na variável Rzinho de dr de A até B vai ser B menos A pelo teorema fundamental. Vou simplificar 4π, consequentemente, a intensidade do campo eletrostático E em função de Rzinho é K que multiplica. Então agora B menos A, K que multiplica B menos A. Note que essa dependência com Rzinho no numerador não aparece aqui. Então K que multiplica B menos A sobre ε0 vezes Rzinho elevado ao quadrado. Observe no quadro a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Vamos agora construir o gráfico de E em função de Rzinho
analisando todas as regiões. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já já estou de volta. Dando sequência, observe no quadro, portanto, um resumo dos resultados obtidos até aqui. Nós temos a dependência do campo eletrostático E com Rzinho para cada região de análise, conforme eu ilustro na figura. Reforçando, portanto, o resultado obtido para Rzinho menor que A. Nessa região, ao construir uma superfície gaussiana fechada S, nessa região eu reforço, a carga envolvida é nula e, portanto, o campo eletrostático tem intensidade nula. Logo, nós temos este segmento de reta no gráfico até Rzinho igual a A. Agora, note o seguinte, quando o Rzinho varia de A para B, a medida Rzinho aumenta. Se Rzinho aumenta, essa fração diminui mais rapidamente, pois ela depende do inverso de R ao quadrado. Se essa fração cai rapidamente, essa subtração eleva a intensidade de E. Portanto, de A até B, nós temos a intensidade do campo eletrostático E aumentando conforme eu ilustro no quadro. Então aqui nós temos 0, Rzinho igual a A e aqui Rzinho igual a B. Agora, quando Rzinho é maior que B, nós temos essa dependência. Observe que a intensidade do campo eletrostático varia com 1 sobre R ao quadrado. Logo, o gráfico passa a ter nessa região esse comportamento conforme eu ilustro na figura. Observe no quadro, portanto, uma última vez, os resultados obtidos, a análise gráfica realizada. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.